Imagina a situação, a sua criança tem diabetes e vai para a escola esse ano. Como se preparar para cuidar da glicemia à distância e a contar os carboidratos, garantindo que ela esteja sempre em segurança? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Oi, eu sou a Bia Bética, tenho diabetes tipo 1 autoimune, sou comunicadora, diabetes influencer e estudo biomedicina. Hoje a gente vai falar sobre como funciona o ambiente escolar para uma criança com diabetes. E eu posso falar com propriedade, afinal eu fui diagnosticada aos 6 anos de idade. Então eu vivi muitos anos com diabetes no ambiente escolar. Além da minha experiência no assunto, eu vou trazer também algumas dicas super importantes para os pais e mães das crianças com diabetes para se sentirem seguros e terem também uma boa relação com a escola. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então já começa a me seguir e comenta um tema para eu poder trazer aqui num vídeo futuro. Antes de começar de fato a falar sobre diabetes na escola, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha marca de acessórios para pessoas com diabetes, que é a loja Bia Bética. A gente tem várias opções de estojo de monitor, estojo térmico para insulina, bolsa térmica, adesivo decorativo, tem várias coisas para todo mundo. E eu quero aproveitar para poder mostrar para vocês um produto que pode ser muito útil na escola, que é a bolsa mochila térmica. Essa bolsa aqui é uma bolsa que o seu filho ou sua filha, podem usar durante a escola. Cabe aqui dentro caderno, cabe aqui dentro estojo de lápis, canetas, etc. E também cabe o estojo de monitor de glicemia e também cabe aqui uma parte térmica para você poder colocar as insulinas ou algum lanche e deixar aqui com uma temperatura segura. Tem essa parte, esse compartimento aqui que não é térmico e aqui um compartimento que é térmico. Aqui atrás também tem o bolso, que é térmico também, para você poder deixar o que precisar geladinho aqui. E olha só, ela é muito bonita. Ela é uma bolsa ou uma mochila. Ela tem 2 tipos de alça e tem 6 estampas diferentes na loja para o seu filho ou a sua filha escolher. Esse aqui é o caramelo, tá? O estampa caramelo. E aqui em cima tem outras estampas. Essa aqui é a Jasmine, é uma das favoritas das meninas, tá? Então, assim, é linda, inclusive. Ela é umas florzinhas muito fofas. E a minha favorita é essa aqui, a caramelo. Então, dá uma olhadinha na loja Bia Bética, o link tá na descrição para você poder escolher a sua e já garantir a mochila da escola esse ano. A escola é um ambiente em que a criança precisa se sentir segura e acolhida. Quando a gente fala de criança com diabetes, não é diferente. A gente precisa tomar alguns cuidados para que o tratamento do diabetes tenha sucesso fora de casa e, pensando nisso, eu fiz uma listinha do que você precisa saber antes de matricular a sua criança com diabetes na escola. Vamos lá? O primeiro item da lista, na minha opinião, e mais importante, é que a escola precisa saber que a sua criança tem diabetes. Isso é o mais importante. Você pode marcar uma reunião com a direção da escola e com o time de professores para poder explicar melhor sobre o diabetes, explicar, enfim, os detalhes. E o que você deve falar nessa reunião? Vai depender do quão dispostos eles vão estar para poder desempenhar o seu papel durante o período escolar. Na minha época, eu tinha uma professora que ela fez questão de aprender tudo para poder aplicar insulina em mim e medir minha glicemia. O que foi uma bênção para minha mãe e para o meu pai, porque ela não precisou parar de trabalhar. E assim, existem escolas que têm enfermaria com um profissional que pode fazer isso, que também ajuda muito, mas vai depender de cada caso. Infelizmente, ainda não é obrigação da escola ter essa responsabilidade, fazendo com que a mãe, na maioria das vezes, vai precisar parar de trabalhar para poder ir na escola na hora das refeições, para poder medir a glicemia e aplicar insulina na criança. E é principalmente por esse motivo que a gente está com um projeto de lei no Senado para que o diabetes tipo 1 autoimune, em que a pessoa, na maioria dos casos crianças, obrigatoriamente precisam aplicar insulina, seja considerado uma deficiência para todos os efeitos legais. Dessa forma, a escola ela vai precisar obrigatoriamente ter profissionais que possam auxiliar nesse momento e assim vai liberar os pais para poderem trabalhar e garantir o sustento da sua família. O projeto de lei está com votação para o público aberta e o link para votar está aqui na descrição, assim como também o link para o projeto com mais informações para você poder entender melhor. E também o link de algumas pessoas envolvidas e sociedades envolvidas que estão ajudando a gente a fazer isso ser possível, ok? Mas voltando, o que precisa falar de fato nessa reunião? Explicar o básico do diabetes, medição de glicemia, insulina,
como perceber os sintomas de hipoglicemia e hiperglicemia, como tratar elas duas, né? Apresentar o tratamento que a sua criança usa e se tem alguma tecnologia também que auxilia, sensor de insulina, né? Sensor de glicemia ou bomba de insulina. E é importante também deixar claro que a criança com diabetes vai poder sim fazer um lanchinho fora de hora se precisar, vai poder sim ir no banheiro de forma irrestrita e beber água também se ela precisar. Porque precisa explicar sobre os sintomas da hiperglicemia, né? Que é a sede persistente e a frequência, né, alta para urinar. Assim como também os lanchinhos fora de hora para poder evitar as hipoglicemias. Eu tenho uma dica muito boa de material para vocês poderem levar para essa reunião que eu vou deixar o link na descrição, ok? Então, um material bem completo explicando bastante coisa. O segundo item da lista também é super importante, que é montar um plano de tratamento para deixar com a escola. É um documento com todas as informações, telefone de contato, telefone de emergência, telefone do médico, doses de insulina, tipo de insulina que usa, como fazer a aplicação, quais os horários que tem que medir a glicemia, quais os horários que tem que aplicar a insulina, que tem que lanchar, horário que tem que fazer tudo, né? O que tem que fazer numa hipoglicemia ou numa hipoglicemia, quais são os sintomas, se a criança ela usa bomba de insulina, se ela usa sensor. Então tem bastante coisa. Cada um tem o seu plano de tratamento, porque cada criança tem o seu tempo também. Então é muito importante dizer para a escola em qual momento do tratamento a sua criança tá. Se ela já aplica insulina, se ainda não, se ela já mede a glicemia, se ela já sabe identificar o que é uma hipo, o que é uma hiper, né? Se ela já sabe fazer o que fazer para tratar umas duas. E é importante dizer isso, né, para os educadores, para que eles possam se preparar da melhor forma. Para te ajudar com isso, eu vou deixar um link na descrição de um documento muito legal, que é um plano de tratamento desenvolvido pela ADJ, que é só você baixar o material, preencher e levar para a escola, ok? O próximo item da lista é polêmico. Você precisa saber que nenhuma escola pode negar a matrícula de uma criança com diabetes. As escolas têm o dever de receber todos. E se por um acaso a sua criança for negada por conta do diabetes, você precisa denunciar e buscar os seus direitos com a área jurídica. Outra coisa super importante é informar que a criança com diabetes pode fazer tudo, inclusive educação física e passeios escolares como qualquer outra criança. Só é preciso ter um planejamento, uma estratégia ali para poder não ter nenhum problema, mas pode fazer tudo, Gotinha, tudo. Para você ter uma noção, quando eu estava na escola, eu participava de todos os passeios, até os que eram em parque aquático, e eu me lembro de toda hora a professora vir medir a minha glicemia. Afinal, eu gastava muita energia correndo de um lado pro outro ali, né? E o que eu não sabia, eu fiquei sabendo apenas alguns anos atrás, é que a minha mãe, todos os passeios ela ia atrás do ônibus e ficava escondida ali de stand-by caso fosse preciso. E assim, eu cresci incluída entre os meus amigos ali, apenas com a responsabilidade de pausar em alguns momentos para poder verificar a glicemia, né? Porque eu ainda não tinha sensor de glicemia, então eu tinha que parar ali, medir, ok, e voltar. E eu tenho certeza absoluta que isso contribuiu para a forma como eu lido com diabetes hoje, né? Na minha aceitação, na minha autoestima. Não ser impedida, mas ser incluída com equidade foi essencial para eu lidar bem com diabetes. E a criança com diabetes não deve ser excluída de forma alguma de nenhuma atividade, porque isso faz parte do seu crescimento como pessoa na sociedade. O último item da lista é procurar saber como que funciona a merenda, né, o lanche da escola. Se são os pais que vão enviar ou se a escola oferece alguma opção saudável. É importante deixar claro para a escola que a sua criança pode comer de tudo, né? Só que é sempre importante ter as melhores opções saudáveis ali. E eu não curto muito a ideia de pedir para a escola, no caso da escola fazer a merenda, né, ajustar tudo só para criança com diabetes, porque dá uma sensação ruim para a criança de exclusão, né, e também podem julgar ela como especial, o que ela não é. Então, eu tenho visto cada vez mais pais e mães, né, de crianças com diabetes ou não, preparando lancheiras lindas, super decoradas, bonitinhas. Então, talvez seja mais prático, né, levar a própria comida, mas aí vai depender da dinâmica de cada escola. É isso, gotinhas. Lembrando que o diálogo é sempre super bem-vindo, tá? É super importante que os pais e mães conversem com os professores, né? Para ter um bom relacionamento, para que a criança com diabetes tenha também o melhor desempenho e a melhor experiência possível na escola. E aí, gotinha, gostou desse vídeo? Então comenta para eu poder saber e compartilha com quem precisa saber essas informações, ok? Um beijo e até a próxima!